Muito bem, L'Chaim, hoje eu tenho o prazer e a honra de estar com um grande amigo meu, uma pessoa que eu admiro muito, sou um grande fã, que é o Moré Ventura. Dispensa apresentações para a nossa comunidade, mas eu sei que uma grande parcela do telespectador do programa L'Chaim é de fora da comunidade. Aliás, aproveitando, quero agradecer o carinho das pessoas que são de fora da comunidade, que em várias ocasiões onde eu estou passeando, num restaurante, ou com meu filho em algum lugar, eu sou abordado e falam do programa, que assistem, fico muito contente. Realmente, obrigado por acompanhar o L'Chaim, que é um assunto que as pessoas ficam interessadas. O que a comunidade faz, qual a nossa tradição, como funciona a nossa religião. E ninguém melhor do que o Moré Ventura para trazer essa representatividade e esse trabalho que você está fazendo, um trabalho novo, por isso que eu te chamei aqui. Obrigado por ter vindo e quero saber as novidades. Tá, as novidades quais? Muitas todas, novidades. O que der para a gente falar. Acho que a maior novidade hoje para mim, Marcos, é o blog. Eu fiz um blog, que chama Judaísmo é Atitude, e tá bombando. Tá bombando de uma forma que eu não esperava. Tem 1 mês e 19 mil acessos. Acessos de pessoas aí da comunidade judaica, da comunidade maior, pessoas que querem se converter, pessoas que se consideram judeus, pessoas que, sei lá, de todas as religiões, de todas as realidades possíveis. Essa é a grande novidade. Então, o que eu trato no blog? Lá eu falo sobre vida e valores, dentro das minhas limitações, é óbvio, né? Eu tenho 37 anos e quanto que eu posso ter aprendido também. Mas alguma experiência a gente tem, algum estudo a gente tem. Esses valores, essas atitudes eu trato a partir da tradição judaica, porém de uma forma um pouco diferente do que eu tenho visto até aqui na nossa comunidade. Eu falo de coisas que acontecem na rua, em São Paulo. No dia a dia. No século XXI, no dia a dia. Ou seja, é um judaísmo aplicado à nossa realidade. Entendeu? Não é uma coisa histórica, não é uma coisa aí que eu fico contando histórias de pessoas que viveram há 200 anos atrás, como a gente costuma ouvir, que também é algo válido, né? O contato através do blog, do Facebook também é uma coisa impressionante. Eu costumo falar que o Facebook é um catalisador da providência divina. É uma coisa interessante, né? Eu acho que é um instrumento impressionante que Deus também está usando. Eu acho que também tem deve ter a página dele, com o perfil dele, etc. Por que eu falo isso? Porque quantas histórias incríveis aconteceram comigo através do Facebook. Eu vou contar a mais incrível de todas. Um rapaz me procurou, me dizendo que a família dele é judia, só que devido à Segunda Guerra Mundial, ao medo do preconceito e tal, os bisavós dele vieram ao Brasil e largaram o judaísmo e esconderam a sua identidade judaica. Aí eu tenho ouvido muito esse tipo de história aqui em São Paulo. Muito bem, e ele falou que ele, depois de descobrir isso, ele começou a simpatizar muito com o judaísmo, se aprofundar, etc. E ele resolveu voltar ao judaísmo. E ele estava conversando comigo no Facebook, me pedindo conselho, dizendo que ele não tem acesso e tudo. E tivemos uma conversa escrita muito agradável e muito profunda. Eu vi muita sinceridade nas palavras dele. Aí a gente terminou a conversa assim, ele disse: Moré, eu quero muito te conhecer pessoalmente, eu quero estudar com você. Eu escrevi, eu falei, se Deus quiser, a gente ainda vai se encontrar e a gente vai conversar. Bom, dá 3 dias, Marcos, 3 dias, eu estou com minha esposa na estação Sacomã do metrô, voltando de Heliópolis, do Cine Favela, onde minha esposa grava. Ela é atriz. E 11 da noite, mais ou menos, eu estou esperando o resto da turma chegar lá na estação. Quando vem um rapaz e uma moça na minha direção, e ele vem olhando para mim, ele fala: é o Moré Ventura do Facebook. Eu falei: nossa, que é isso? Quando eu olho ele, eu falo: Eduardo, olha só, é aquele cara que me escreveu há 3 dias atrás, dizendo que queria me conhecer. Mas não marcaram nada e a providência divina. Meu Deus do céu! E que coisa impressionante. Olha. Aí, velho, ainda não acabou. Aí ele olha pra mim e fala: essa moça aqui também te conhece. Moça que estava com ele.
Eu falei, da onde? Ela falou, do seu Facebook. Eu falei, como? O que acontece? Eu tenho uma coleção de fotos que eu gosto muito de tirar nas ruas, quando eu vejo não-judeus ou símbolos judaicos fora do contexto da comunidade. Então eu sempre peço, uma pessoa com uma tatuagem hebraica, com uma blusa em hebraico, alguma coisa, eu falo, posso tirar uma foto? E eu tirei uma foto uma vez, há uns 2 anos atrás, no Museu do Ipiranga, de uma mulher que estava com uma camiseta com símbolos judaicos, a menorá, com a estrela de Davi e tal. Aí falei pra minha mãe, fica do lado dela que eu vou fingir que a foto é pra você. Mas é dessa mulher. Aí eu tirei a foto, né? Depois de, sei lá, uma semana, essa mulher me entra no Facebook e fala assim, sou eu a mulher dessa foto. Beleza. Mas não se incomodou, não? Não, e acabou, e legal, ponto final. Isso faz tempo. Quem estava do lado dele, junto com ele na estação? A mulher da camiseta, que é vizinha dele. Nossa. Que também descobriu a ascendência judaica, mas ela não quer retornar ao judaísmo como religião, mas ela estuda o judaísmo como cultura que faz parte da herança dela. Sem o Facebook você não ia ter nenhum tipo de... Não ia ter. E assim, o que tem de história... Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando o rapaz te procurou e vocês tiveram o primeiro contato, que foi agradável, foi bacana, vamos tentar se encontrar. Sim. Foi através... Ele sabia quem você era ou foi através do blog que ele foi pro Face? Eu não tinha um blog ainda. Ah, não tinha o blog. Mas no Face o que acontece? Como eu tenho bastante Face amigos, acaba se divulgando muito o que eu escrevo, né? Principalmente porque eu coloco como público. Aí então, vai para as outras páginas. Que vai parar. Então tem muita gente que chega em mim e eu fico curioso. Está com 4 mil e pouco, né? Eu fico curioso, eu falo assim, como que você chegou ao meu nome? Aí tem todo tipo de respostas engraçadas também, né? E... Por exemplo? Porque eu te achei bonito. Por exemplo. Pô, já é um começo, né? Não, mas aí esse começo tem que deixar bem claro. Mas vai pro blog, deixa claro. Que minha esposa tá me chamando, eu já volto, né? Mas tem pessoas que falam, por exemplo, porque eu procurei pessoas de kippah, eu te achei. Ou porque eu vi coisas postadas numa amiga minha, num amigo meu. Mas teus posts sempre nunca são pessoais, sempre tem um assunto, uma mensagem judaica, né? Não necessariamente. É o que eu falei no começo da nossa conversa. Eu não me vejo como passando judaísmo especificamente. Eu me vejo falando de valores, de vivência, de conduta, partindo da cultura judaica. Certo. O que é diferente, porque que é isso mais como importante. Professor também, porque eu também sou professor, professor de história judaica, de religião, Talmud, Torá, Bíblia e reza. Mas eu notei que existe um perigo quando a gente ensina o judaísmo, por exemplo, como um fim em si. Não, o judaísmo em nenhum momento ele foi feito quando Deus deu a Torá. Nunca o objetivo foi o conhecimento da Torá só pelo conhecimento da Torá. Sempre o objetivo foi uma transformação no ser humano, uma evolução no ser humano, espiritual, emocional, de relacionamento com as outras pessoas. Então, se eu parto desse aspecto, não, o objetivo é a vida. Eu tenho que olhar em volta de mim e falar o que está acontecendo na minha vida. Que necessidades que eu tenho, emocionais, psicológicas, de atitude na minha vida. E aí eu vou olhar a Torá como uma resposta a isso. Aí eu vou procurar naquelas histórias inspiração, exemplo. Que foi para isso que foi dado, né? Foi para isso que foi dado. Ela não foi dada para você conhecer a história e saber assim, decoreba. Quais são os nomes dos filhos de Moisés. Não, para você usar como um manual de... Exatamente. De atitude, de ética, de moral. Mesmo porque junto com a Torá foi dado, você falou um momento de evolução, foi dado os 10 mandamentos que são a base de convivência, não só do grupo dos judeus, mas do mundo inteiro. Do mundo inteiro. E, então é isso, eu vejo a Torá como uma resposta às nossas necessidades, na vida real. E é legal que você vira essa referência de atitude desse ensino, né? E aí eu acho que esse é o teu objetivo. Virar referência... Não, referência com os teus posts, com essa tua ferramenta da internet. Porque o legal que eu te conheço há um tempo, você agora está trazendo o que você sempre fez e divulgando, porque você sempre fez isso. Sempre tua atitude
Você sempre fez Facebook isso, né? Você sempre teve essa atitude, né? Com a comunidade, com fora da comunidade. Só que eu acho que com essas ferramentas, que é o blog e o Facebook, você está fazendo, está ampliando o número de pessoas que você está atingindo. E eu sempre achei você muito ousado e muito corajoso, porque você, como você falou, o Moré Ventura é professor. Então você nunca teve medo de ter essas atitudes, porque um professor de repente ia falar, não, é complicado, eu posso ser mal interpretado, e você não tem esse tipo de coisa. E você consegue ser coerente com a tua postura de professor, de exemplo, de referência, em escolas que de repente não tem toda essa visão de abertura que você tem, e continua sabendo lidar com os dois lados. Isso é uma coisa de muita flexibilidade, né? É verdade. Mas sabe que, assim, primeiro eu queria tomar cuidado, fazer uma ressalva sobre uma coisa que você falou. Você falou de ser referência. Eu não procuro ser referência. Sim. Não você. O que você falou. Referência. Entendi o que você falou. Porque você com esse trabalho, o trabalho vira uma referência. Não o Moré Ventura. É verdade, é verdade. Mas assim, eu acho que é muito perigoso uma pessoa querer ser referência. Muito perigoso. Sim. Porque, em primeiro lugar, quando a gente fala de valores, às vezes as pessoas falam assim pra mim, qual é a sua linha? Eu falo, linha? Linha religiosa? Eu falo, linha? Eu falo assim, em primeiro lugar, que eu não me importo com linha, eu quero saber do tecido. Eu não costuro. Eu quero saber do tecido, não da linha. Em segundo lugar, agora, eu tô aqui com você, certo? Tô fazendo nada de errado. Daqui a pouco, acontece alguma coisa, eu fico com vontade de falar mal de alguém. É certo? Não é certo pela religião. Mas eu falo, que linha eu sou naquele momento? Entendi. E que linha eu sou no momento que eu tô agradecendo a Deus em êxtase? E que linha eu sou quando eu discuto com alguém e magoo alguém? É muito complicado você definir. É muito complicado. Então, assim, justamente por isso, eu acho que essa questão de querer assim, eu vou ser referência, é um perigo. E eu acho assim que a consequência desse trabalho me deu força para poder dar passos que eu não poderia de forma alguma dar. Então, mas isso que é importante também. Enfrentando situações, quebrando paradigmas, nos lugares mais improváveis. E na tua experiência, eu tenho certeza que você viu que isso foi importante para o crescimento, para a aproximação positiva das pessoas que têm buscando raízes judaicas ou dos não-judeus atrás do judaísmo. Também. Então, essa tua atitude de ousadia e coragem, de atitude judaica, que é o que você prega hoje, você viu que foi muito positiva dentro dessa tua, porque, por exemplo, não tem uma pessoa na comunidade que não tem uma referência positiva tua. Moré Ventura, todo sempre, puxa, grande professor, adoro, uma grande pessoa. Então, você está colhendo esse resultado, né? E agora, mais que nunca, com essa tua amplificação você aumentou o raio aí de atuação. Com o Face e com o blog, né? Então, eu acho que é isso que é interessante. Por isso que eu fiz questão de trazer você ao programa, exatamente para mostrar essa nova fase e que todo mundo aproveite melhor, né? O que você tem para dar. Eu posso te contar uma história que me veio em mente agora? Segunda vez que eu fui para Heliópolis com a minha esposa, com a Jaqueline. Primeira vez fui de boné. Porque, é muito, né? Você já vai num lugar que você não conhece. Ainda vai de equipar. Exatamente, é uma realidade social completamente diferente. Então, eu vou de boné, eu ando muito de boné. Não gosto de ser sempre notado como, sabe? E tem lugares que é melhor você ser mais discreto, né? Não é só por isso, sabe? Quando a gente está caracterizado de uma forma diferente, muitas vezes você é abordado até de forma carinhosa, tal. Mas sabe, às vezes você quer passar batido. Eu gosto muito de passar batido. Por exemplo, o lugar que eu mais gosto em São Paulo, depois da Avenida Paulista, é Praça da Sé. Adoro aquele povão, aquela coisa toda, sabe? Não sou ninguém no meio dessas pessoas, é maravilhoso. Uma vez eu estava com um amigo ali, o Clodoaldo, que tem uma história linda com ele também, que eu vou escrever qualquer hora, essa história. O pai dele era o dono do café do Bexiga. Uma história linda como nos conhecemos, e tem a ver com a Kippá também. Eu estava com ele na Praça da Sé, peguei e tirei a Kippá.
Aí ele falou, ele não é judeu. Ele falou, por que você está tirando aqui, pai? Eu falei, cara, porque eu quero passar batido. Eu adoro esse lugar aqui, eu gosto de ver e não ser visto. Aí ele falou, mas nada a ver, meu. Eu falei, você quer ver que tem a ver? Eu coloquei aqui, pá, veio o homem na minha direção me questionar por que a gente não acreditava em Jesus, não sei o que. Eu falei, imediatamente. Meu Deus do céu, E tem isso aí mesmo. ele começou a me citar coisa bíblica e tal, aí eu tirei na boa. Sempre acontece isso? Não sempre acontece isso. Só que assim, mesmo que não venha uma pessoa falar, você vê um olhar diferente. Sim. E a grande maioria das vezes é positivo. Positivo. Mas eu gosto de passar batido, eu sou um observador. Sim. Eu sou muito observador. Até para poder... Eu gosto. Observador até para poder usar essa observação para as tuas... Na verdade, não é para poder usar. Mas usa. Mas eu uso. Mas você é instintivamente observador. Eu dei uma palestra esses dias e eu inventei um termo na hora que eu adorei. Era sobre contar histórias. E aí eu falei assim, que uma coisa é você contar uma história e outra coisa é você ser um... Eu falei em inglês, não gosto de estrangeirismo, mas acho que em inglês ficou melhor que eu falei. Um storyteller lifestyle. Você ter um estilo de vida contador de história. E o que significa isso? O que eu pensei? É você perceber que a vida, que as situações, elas têm um significado mais profundo do que parece se você olhar superficialmente. Então, se eu parar e eu prestar atenção no contraste, por exemplo, entre um mendigo sorrindo, comendo um sanduíche, e um executivo todo chique, com um terno Giorgio Armani, falando no melhor celular, xingando, nervoso. Aquele contraste é história, é artístico, é estético. Então, a questão da observação que eu falei que eu gosto de observar, não é que eu gosto de observar para contar a história, não, eu vivo assim, eu quero ver o que tem de mais profundo. Sim, não é pensado. Eu vou pegar um gancho numa coisa que acho que vai te surpreender agora, mesmo que eu falei que eu ia contar a história do Heliópolis, eu vou contar depois. Que tem a ver com a questão do contar a história. Você viu que eu trouxe essa flauta? Vi. O que é isso? Eu te pergunto. Pois é. Eu gosto muito de instrumentos musicais. A minha casa parece... sei lá, é maluco. Tem 6 violões, tem uma bateria na sala que é pequena. A sala é pequena, não a bateria é grande. Tem carrom, tem umas 10 flautas, porque minha esposa e meus filhos se cansaram de esconder flautas, de não aguentarem mais. E aí eu vou e trago outra e compro outra. Tem 5, 6 flautas em casa. E de um tempo pra cá, eu falei, sabe o quê? Eu vou começar a tocar na rua, mas andando. Por quê? Porque hoje em dia você vê o pessoal usando fone de ouvido e tal, ouvindo. Eu também quero ouvir música, mas eu não quero ouvir aquelas músicas. Eu quero tocar flauta, eu quero ouvir a música de flauta. E aí eu comecei a tocar. Agora você imagina eu indo na Avenida Paulista? Andando? Andando. E assim, é um jogo, é uma brincadeira. Por quê? Você quer ver a reação das pessoas? Eu não quero ver a reação das pessoas. Eu vejo a reação das pessoas, mas não é não isso. É provocativo. Não é provocativo em absoluto. Você quer tocar nem tua flauta? Nem no bom sentido. Não é provocativo. Você quer tocar tua flauta? Eu quero tocar a flauta, mas assim, ao mesmo tempo tem uma outra coisa. Eu percebo, a minha forma de ver e de viver, que as convenções são uma fantasia. A realidade que está por trás das convenções, das formas, dos ternos, daquelas poses, ou do mendigo caído, ou dos carros, ou daqueles prédios todos, é uma fantasia. Uma convenção. As pessoas simplesmente combinaram, olha, é isso. Gravata é bonito, terno preto é sério. E aí pronto. Né? E pra mim, eu andar tocando uma flauta é como se eu estivesse falando pra mim mesmo. Não importa o contexto, não importa o que vão pensar, se é ridículo, se não é ridículo. Você está fazendo uma coisa agradável, boa, para você mesmo, que não está agredindo a ninguém, então não importa o cenário. Você não está incomodando... Mas assim,
para mim, olhando de novo como o observador, o contador de história, esse contraste é interessantíssimo. Eu tô na Avenida Paulista e tá passando pais de alunos meus e estão vendo que eu tô falando. Ontem me aconteceu. E o pai continua deixando o filho estudar com você sim, depois disso? Sim, e eu não tô preocupado. Ontem me aconteceu de eu encontrar um ex-aluno meu. Você tocando flauta? Foi a coisa mais engraçada. Eu cheguei na esquina da Augusta com a Paulista. Eu tava tocando. E ele foi meu aluno, e hoje ele tá de terno, gravata, tudo. E eu tava com boné jeans, com uma bermuda, camiseta e a flauta, mas andando devagarinho, assim, tocando. Quando ele me olhou, os olhos dele brilharam, ele falou, Moré Ventura. Aí eu olhei e falei, Sami. Você lembra? Lembro. Aí ele falou, cara, eu leio o teu blog todo dia, eu adoro. E tal, e batemos um super papo na rua, né? E ele viu que aquelas histórias do blog não eram falsas, porque ele me encontrou na rua tocando flauta, passando no lugar onde eu tenho bastante clientes, entendeu? E isso faz parte da minha, dessa minha filosofia, que é viver a questão da história, olhar para as coisas e falar, não, tudo depende de como eu encaro. Eu posso encarar um momento dramático ou um momento triste como simplesmente triste, ou eu posso encarar ele como uma realidade que pode levar a uma outra dimensão mais profunda do ser humano. Eu posso olhar um momento alegre simplesmente como algo alegre, ou eu posso olhar ele como uma expressão da essência do humano, e assim por diante. Flauta. Eu escrevi uma crônica, Flauta versus Banco. Porque me aconteceu semana passada que eu decidi, tinha 10 caixas vazios e um caixa trabalhando num banco. Banco bem sisudo. Eu olhei para os meus lados, o pessoal ouvindo a musiquinha, eu falei, vá. Eu peguei e comecei a tocar. A reação foi muito interessante, assim. O cara do meu lado, que era office boy, falou assim, mano, eu tenho um violoncelo em casa, eu vou trazer da próxima vez aí pra ficar na fila tocando. Eu falei, show de bola, cara, me chama que eu ia tocar flauta, a gente faz um dueto. Aí comecei a observar a reação dos funcionários, assim, rindo, mas tentando se controlar, mantendo a aparência. Aí... Mas mais incomoda ou mais... Não, todo mundo estava gostando. Porém, vai o desenrolar da história. Eu fui chegando perto chegou a minha vez de ser atendido, cheguei pra gerente, expus o meu problema. Nisso, tinha um cara de boneco, uma barbinha curta, camiseta, calça jeans, que me olhou. Ele estava conversando com a gerente antes que eu, olha só. Ele me olhou e falou, Moré Ventura! Era aluno também? Não era aluno. Eu olhei melhor pra ele e falei, a gente se conheceu 2 meses atrás, não é? Ele falou, aonde? Em Simchat Torah, no Bom Retiro, aquele passeio que vários jovens fazem, peregrinação nas sinagogas, para ir nas comemorações de Simchat Torah. E eu fui junto, eu e meu filho mais velho. E eu tinha conversado com esse cara, só que naquela ocasião ele estava de chapéu, capota preta. E hoje ele estava todo informal. E qual foi a nossa conversa naquele dia? Foi justamente sobre isso, sobre a importância da essência versus a forma. E naquele dia ele me falou, hoje eu tô assim, mas no meu dia a dia eu não tenho necessidade de ficar toda hora afirmando quem eu sou. E de repente eu encontro o cara ali... No banco, no momento que eu tava fazendo o quê? Essência, emoção, simplicidade versus forma, pompa, formalidade. Mas continua a história. Então eu encontro esse cara, com o qual eu conversei sobre esse assunto. Aí quando a gente sai, ele fala assim, Moré, vou te contar uma coisa. A gerente tinha mandado chamar o segurança para te fazer parar de tocar a flauta. E ele, sem saber que era eu, ele falou para ela, gerente, pega leve, o cara tá sossegado, só tá tocando flauta. E ela parou. Aí eu voltei para tirar satisfação. Você voltou? Eu voltei de boa, né? De boa, transformei a situação em algo positivo. Aí eu falei assim, você não gosta de música, Ela falou, imagina, a minha irmã toca flauta, toca... Eu falei, agora eu entendi, você não aguenta ali em casa, você vem pra cá e eu apareço. Ela começou a rir, eu falei, tudo bem, da próxima vez eu vou trazer o meu violino aqui, porque acho que vai combinar com a pompa. Ela começou a rir e terminou tudo bem. Você vê, essa questão da interação. E esse rapaz, ele me falou que ele lia o blog também. Se você Aí não eu falei tivesse... pra ele, eu vou transformar essa história numa crônica. E saiu. Se você não tivesse tocado flauta, nada disso tinha acontecido. Você não tinha lembrado do cara. Exatamente. A gente vai encontrado ele. A gente vai continuar aqui com o Moré Ventura para ouvir mais histórias. Ainda quero saber a história de Heliópolis, que a gente interrompeu. 100% Heliópolis. E agora nós vamos ver o nosso humor judaico tão esperado pelo nosso telespectador e a gente volta com o Moré Ventura.
Até já.